Existe um erro silencioso acontecendo todos os dias, e ele não aparece no extrato, não dispara alerta no banco e nem chama a atenção de ninguém. Ainda assim, ele está lá, corroendo decisões, distorcendo prioridades e redesenhando o futuro financeiro sem pedir permissão. O mais perigoso não é perder dinheiro de uma vez. O mais perigoso é perder aos poucos, com a sensação de que tudo está sob controle. A rotina segue normal. Os gastos parecem justificáveis. As escolhas fazem sentido no momento. E é exatamente isso que transforma esse erro no mais destrutivo de todos. Em A Psicologia do Dinheiro, fica claro que dinheiro não é só sobre matemática. É sobre comportamento. E comportamento raramente avisa quando está levando alguém para o caminho errado. Existe um ponto específico onde tudo começa a sair dos trilhos, um momento que passa despercebido, mas que muda completamente a direção da vida financeira. E a pergunta que quase ninguém faz é: em que momento isso aconteceu? O dia em que você perdeu o controle, sem perceber. Não houve um grande erro, nenhuma decisão absurda, nenhuma escolha claramente errada. Foi algo muito mais sutil. Uma assinatura aqui, um pequeno luxo ali, uma justificativa que parecia inofensiva. Nada disso parece relevante isoladamente. Só que somado, começa a formar um padrão. O controle não se perde em um único dia. Ele escapa aos poucos, disfarçado de normalidade. Cada escolha carrega uma pequena consequência invisível e, com o tempo, essas consequências começam a se acumular. O problema é que a mente humana não percebe processos lentos. O que muda gradualmente parece seguro. O que se repete vira hábito. E o que vira hábito deixa de ser questionado. De repente, o que antes era exceção vira regra. O que parecia ocasional se torna rotina. E quando alguém percebe, já não está mais decidindo com clareza, está apenas reagindo a um padrão que foi construído sem intenção. Esse é o ponto onde o controle já foi perdido, mas a sensação de controle ainda existe. E é justamente essa ilusão que abre caminho para o próximo erro, ainda mais perigoso. O paradoxo de ganhar mais e ter menos. Existe uma promessa silenciosa que muita gente acredita sem questionar. Ganhar mais vai resolver tudo. Parece lógico. Mas dinheiro deveria significar mais tranquilidade, mais liberdade, mais controle. Só que na prática acontece exatamente o oposto. A renda aumenta, mas junto com ela vem um novo padrão de vida. Novos hábitos surgem, novos custos aparecem. Novas referências passam a influenciar decisões. O que antes era suficiente deixa de ser. O que antes parecia luxo começa a parecer necessário. Sem perceber, o dinheiro extra não constrói segurança. Ele apenas sustenta um estilo de vida mais caro. E quanto mais esse padrão sobe, mais difícil fica voltar atrás. Em A Psicologia do Dinheiro, fica evidente que riqueza não é sobre o quanto entra, mas sobre o quanto permanece. E é exatamente aí que esse paradoxo se instala. Ganhar mais sem mudar comportamento não resolve o problema. Amplifica, porque agora qualquer erro custa mais caro. Qualquer hábito ruim se torna mais profundo. E qualquer ilusão de progresso se fortalece. No fim, a conta fecha do mesmo jeito, só que com números maiores e uma sensação ainda mais enganosa de evolução. E é nesse ponto que surge a justificativa mais perigosa de todas, a ilusão do eu mereço, que custa caro. Existe uma frase simples que carrega um peso enorme: eu mereço. Ela aparece depois de um dia difícil, de uma conquista, de um esforço que parece justificar qualquer escolha. No momento, faz sentido. Parece até saudável. O problema não está na recompensa, está na frequência e no motivo. A mente começa a usar o merecimento como permissão automática.
Não importa o impacto, não importa o contexto, sempre existe uma razão emocional que valida o gasto. E quanto mais isso se repete, mais difícil se torna diferenciar necessidade de impulso. O dinheiro deixa de seguir um plano e passa a responder ao estado emocional. Um dia ruim vira desculpa para gastar. Um dia bom também. Tudo encontra justificativa. Em A Psicologia do Dinheiro, fica claro que o maior risco financeiro não vem da falta de conhecimento, mas da forma como emoções influenciam decisões sem serem percebidas. O mais perigoso é que esse comportamento não parece errado. Ele parece justo, parece equilibrado, e é exatamente por isso que passa despercebido enquanto corrói resultados no longo prazo. Só que esse não é o único tipo de decisão que parece inofensiva. Existe algo ainda mais sutil acontecendo o tempo todo. O inimigo invisível, decisões que não parecem erros. O maior risco financeiro não faz barulho, não causa arrependimento imediato, não acende nenhum sinal de alerta. Ele se esconde justamente nas decisões que parecem neutras. Um valor pequeno que não faz diferença hoje. Uma escolha rápida que não parece impactar o mês. Um hábito automático que nunca foi questionado. Nada disso chama a atenção isoladamente, e é por isso que passa intacto. O problema não está no tamanho da decisão, está na repetição. Pequenas escolhas, quando repetidas, deixam de ser pequenas. Elas criam direção, criam padrão, e com o tempo, constroem um resultado que parece ter surgido do nada, mas foi desenhado passo a passo. Em A Psicologia do Dinheiro, a ideia é clara. O comportamento financeiro não se define em momentos extremos, mas na rotina invisível que ninguém observa. A mente ignora o que não dói imediatamente. Só que o efeito não desaparece, ele apenas se acumula em silêncio. Quando finalmente aparece, já não existe uma única causa para corrigir, existe um sistema inteiro funcionando contra. E o mais perigoso é que esse sistema não nasce sozinho. Ele começa a se conectar com algo ainda mais profundo. Quando o dinheiro vira identidade e não ferramenta. Em algum ponto, o dinheiro deixa de ser apenas um recurso e passa a representar algo muito maior. Ele começa a definir valor pessoal, status, reconhecimento. Sem perceber, a relação muda. Não se trata mais de usar o dinheiro. Trata-se de mostrar o que ele diz sobre quem alguém é. As escolhas deixam de ser práticas e passam a ser simbólicas. O que se compra não atende apenas uma necessidade, mas comunica uma mensagem. E quando isso acontece, o controle se torna ainda mais frágil, porque agora gastar não é só gastar, é se afirmar, é provar algo, é tentar ocupar um espaço. Em A Psicologia do Dinheiro, existe um ponto crucial. Quando o dinheiro se conecta com o ego, as decisões deixam de ser racionais e passam a ser emocionais, mesmo quando parecem lógicas. O problema é que identidade exige manutenção. E manter uma imagem custa caro. Cada escolha passa a carregar uma pressão invisível de consistência. E é nesse momento que surge uma força ainda mais poderosa, capaz de influenciar tudo isso sem ser percebida. A armadilha social que está decidindo por você. Nenhuma decisão financeira acontece no vazio. Sempre existe um contexto, um ambiente, pessoas ao redor. E mesmo sem perceber, esse ambiente começa a definir o que parece normal, aceitável e desejável. O padrão não surge de dentro, ele é absorvido. O que os outros fazem passa a servir como referência. O estilo de vida ao redor redefine expectativas. O que antes parecia suficiente começa a parecer pouco. Não por necessidade real, mas por comparação silenciosa. Ninguém acorda decidindo competir.
Isso acontece de forma automática. Em A Psicologia do Dinheiro, fica evidente que uma das maiores influências no comportamento financeiro não é o conhecimento, mas o ambiente social. A exposição constante cria uma pressão invisível para acompanhar, para não ficar para trás, para manter uma imagem compatível com o grupo. E o mais perigoso é que essa pressão não se apresenta como pressão. Ela se disfarça de normalidade. As escolhas começam a parecer naturais, quando na verdade estão sendo guiadas por expectativas externas. E quanto mais isso se repete, mais difícil se torna distinguir o que realmente faz sentido do que apenas parece fazer. É nesse cenário que o erro mais destrutivo de todos se consolida. O erro nonum, finalmente revelado. Existe um ponto onde tudo se conecta. As decisões invisíveis, o aumento do padrão de vida, o merecimento emocional, a influência social. Tudo converge para um único comportamento: viver para parecer bem financeiramente. Não se trata de ganhar mais, nem de gastar mais. Trata-se de direcionar o dinheiro para sustentar uma imagem, e não para construir segurança. O dinheiro passa a ser usado para ser visto, não para ser guardado. Para impressionar, não para proteger. Para acompanhar os outros, não para criar liberdade. Em A Psicologia do Dinheiro, essa é uma das ideias mais contundentes. Riqueza real é invisível. Ela está no que não foi gasto, no que foi preservado, no que permite escolhas no futuro. O erro número 1 é confundir aparência com realidade. Porque aparência exige manutenção constante. Riqueza exige paciência. E quando a prioridade é parecer, a construção é sacrificada. O presente ganha aplausos, mas o futuro perde força. O mais inquietante é que, mesmo entendendo isso, parar não é simples. Existe algo ainda mais profundo mantendo esse ciclo ativo. Por que é tão difícil parar, mesmo sabendo disso? Entender o erro não significa conseguir mudar. Existe uma distância grande entre consciência e ação. E é exatamente nela que esse padrão continua se repetindo. O comportamento já virou automático. Não exige esforço. Não exige decisão consciente. Ele simplesmente acontece. E tudo que é automático tem força. Existe também a recompensa imediata. Cada escolha traz uma sensação rápida de satisfação, de pertencimento, de validação. O cérebro aprende rápido. Isso faz sentir bem. Então repete. O problema é que o custo nunca aparece na mesma velocidade. O prazer é instantâneo. O prejuízo é silencioso. E a mente humana sempre prioriza o que sente agora. Em A Psicologia do Dinheiro, fica claro que o maior desafio não é saber o que fazer, mas sustentar o comportamento certo por tempo suficiente para que os resultados apareçam. Existe ainda um fator mais profundo: consistência de identidade. Quando alguém constrói uma imagem baseada no que mostra, mudar o comportamento parece perder parte de si. Por isso, parar não parece apenas uma decisão financeira, parece uma mudança pessoal. E é justamente aí que poucos conseguem avançar. Porque existe um jogo diferente sendo jogado, um jogo que não depende de aplausos. O jogo que poucos entendem e por isso vencem. Existe um tipo de comportamento financeiro que quase não aparece, não chama a atenção e dificilmente recebe reconhecimento. Ainda assim, é ele que constrói resultados reais ao longo do tempo. Esse jogo não é sobre velocidade, não é sobre ganhos rápidos, nem decisões brilhantes. É sobre consistência silenciosa. Quem entende isso começa a agir diferente. Passa a valorizar o que não é visível. Evita decisões impulsivas mesmo quando poderia se permitir. Mantém padrões simples mesmo quando a renda cresce. Não existe glamour nesse processo. Existe disciplina. Em A Psicologia do Dinheiro, uma das ideias mais poderosas é que riqueza não está no que se mostra, mas no que se constrói sem plateia. E isso exige uma habilidade rara: ignorar o barulho externo.
O foco deixa de ser aprovação e passa a ser autonomia. Cada decisão começa a ser guiada por um objetivo maior, não por estímulos momentâneos. E com o tempo, algo muda. O dinheiro deixa de ser uma fonte de pressão e passa a ser uma ferramenta de escolha. Só que essa mudança só acontece quando uma nova forma de enxergar se consolida. E esse é o ponto que transforma tudo de forma definitiva. Quando você finalmente enxerga e nunca mais volta atrás. Existe um momento em que tudo se torna claro. Não é um evento externo, não é um ganho financeiro, não é uma oportunidade inesperada. É uma mudança interna. A forma de enxergar o dinheiro se transforma. O que antes parecia importante perde força. A necessidade de impressionar diminui. A comparação deixa de fazer sentido. E decisões que antes eram automáticas passam a ser questionadas com lucidez. O controle deixa de ser uma tentativa e passa a ser uma consequência. Em A Psicologia do Dinheiro, fica evidente que a verdadeira liberdade financeira não vem do quanto se ganha, mas da capacidade de escolher sem pressão, sem urgência e sem necessidade de validação. O dinheiro passa a ter função, não identidade. Passa a servir, não a definir. E nesse ponto, algo muda de forma definitiva. O ciclo de autossabotagem perde força porque já não encontra espaço para se sustentar. As decisões começam a construir, não a destruir. Finalmente, o erro número 1 deixa de existir. Não porque ele desapareceu do mundo, mas porque deixou de fazer parte da forma de pensar. E quando isso acontece, não existe mais volta.